Boa noite, você está na oração do fim da noite, liturgia das horas do Apocalipse. Estamos terminando muito bem o nosso dia de orações com as completas. Paróquia Sagrada Face Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Começando nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios, inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração à Sagrada Face. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente e que, enfim, não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós, assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Leitura breve da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistir fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós, demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. Rezemos juntos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja o nosso guia, refúgio e protetor, afaste da noite calma os sonhos e a ilusão, que não manchem corpo e alma o mal e a tentação. Louvor e glória ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito Paráclito, agora e sempre. Amém. Vamos para a segunda parte das completas. Começa na página 380. Antífona. Por isso Deus os destruirá para sempre. Salmo 51, versículos 3 a 7. Por que te glorias na malícia, tu que és poderoso na iniquidade? A tua língua todo dia meditou a injustiça.
tua maneira de uma navalha bem afiada fizestes passar a tua enganação. Amastes mais a malícia do que a bondade, antes quiseste falar da iniquidade do que da justiça. Amaste todas as palavras precipitadas, ó língua dolosa. Por isso Deus te destruirá para sempre. Ele te arrancará, ele te fará sair do seu tabernáculo e te desarraigará da terra dos vivos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por isso Deus os destruirá para sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, está aí o destino daqueles que não querem ouvir a palavra de Deus, querem aí andar na iniquidade, andar na sua impiedade, andar nos pecados um atrás do outro desenfreadamente, quanto mais pecados melhor, e vão pecando e vão ofendendo ao nosso Deus, e vão desdenhando da religião e não querem ter fé, ao contrário, muitos deles na verdade são amigos do inimigo de Deus, portanto, são inimigos de Deus e inimigos nossos. Então, meus irmãos, essas pessoas não passarão dos 3 dias de escuridão, essa é a grande verdade. Existe ainda um tempo para que se convertam, mas conforme o nível da maldade que a pessoa já chegou, vai ficando mais e mais difícil ela voltar, ela vai sendo enredada, amarrada, pecado por pecado, ela vai sendo amarrada e chega uma hora que até para ela sair é assim virtualmente impossível. Uma vez eu me lembro que na catequese com as crianças, eu explicando a questão do pecado, eu fiz assim um exercício que tinha no livro, o livro que eu usava naquela época, e era assim, você pega uma linha, amarra o pulso da criança, pode dizer, né, dá assim, levemente você dá um lacinho ali e fala, vê se você se solta. Claro, uma linha a criança faz tec e solta. Aí você põe 2 voltas, ela faz tec e solta. Com 3, 4 voltas já tem que fazer uma forcinha. Até que chega num ponto que ela não consegue se soltar mais. E o pecado, a maldade é exatamente isso. Vai enredando a pessoa, vai fechando a pessoa de tal forma que chega uma hora que ela não tem mais como sair. O coração dela já está tão enlaçado, tão cheio de linhas do pecado, tão perdida nos descaminhos do demônio, que ela já não consegue mais sair. São aí os impenitentes finais, eles morrem, mas não se arrependem. Gente como eu já vi, por exemplo, político, né? Gente aí à beira da morte, que quando fez tanta coisa errada, quando está chegando no final da vida, a gente acha que vai se arrepender, vai dar uma entrevista e vai assinar lá uns decretos lá, corrigindo as injustiças que fez, pelo menos pedir perdão. Olha, se alguém se sentiu prejudicado porque eu fiz uma série de coisas, eu peço perdão, não era intenção, nem isso, nada, não me arrependo de nada do que eu fiz. É desse jeito. Teve um aí, há muitos anos atrás, que ele inclusive agradeceu a Deus por tudo que ele tinha recebido. Então, assim, é de uma coisa, é de uma loucura dentro do pecado tão grande que tudo faz sentido. O pecado faz sentido e um pecado deságua no outro e a vida já é só de pecado, e aquilo sim é que vale a pena e a pessoa está indo pelo beleléu e nem por isso se converte. São os impenitentes finais. Como tem. É gente que a hora que o Senhor começar então com a sua justiça e manda pragas e manda aí vários cataclismas para ver sinais, para ver se as pessoas se convertem, no livro do Apocalipse está dizendo não vão se converter, ao contrário, vão blasfemar contra Deus, vão culpar a Deus pelo que está acontecendo. O Senhor está ali punindo a humanidade, estará punindo a terra por culpa dessas pessoas e dos que os seguiram, que são a maioria, 3/4 aí. Vão blasfemar, não pense que vão colocar aí cinza na cabeça e se vestir de saco e fazer jejum, não. Igual em Nínive, mas de maneira nenhuma. Vai ser pior, vão ainda fazer um buraco mais fundo, já estão enterrados até a raiz do cabelo, vão se enfiar mais no buraco ainda para ter certeza que vão sair no inferno. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que dizer dessas pessoas a não ser para elas uma única coisa que sobra, sem a gente ser cruel, mas feliz inferno, porque aqui você fez aqui no mundo o inferno, agora é a sua vez de pagar no inferno o que você fez. O que mais que a gente pode falar?
São pessoas que não se convertem. O dia inteiro elas já entraram na lógica do mal. É uma possessão isso, né? A pessoa entra num estado de possessão demoníaca que ela não consegue mais ver a luz de Deus, tamanha é a escuridão. É por isso que quem é de Deus incomoda muito. Mas como incomoda quando você coloca uma luz, o ladrão some, as baratas desaparecem, porque não gosta de luz não, o negócio deles é escuro. Então, meus irmãos, continuemos nós na luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuemos nós procurando a justiça do Senhor, fazer a obra do Senhor na nossa vida, os planos que Ele tem para nós, obedecer aí as leis de Deus, os mandamentos do Senhor, estar andando assim de forma reta na frente do Senhor, se esforçar na missão, na conversão, para que a gente possa merecer atravessar os 3 dias de escuridão e possa, mais que tudo isso, merecer ser chamado do lado direito de nosso Senhor, onde Ele dirá então àqueles que estão desse lado: vinde benditos de meu Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora então a leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 7 a 11. Porém as coisas que me foram lucro as reputei como perdas por Cristo, e na verdade tudo tenho por perda pelo iminente conhecimento de Jesus Cristo meu Senhor, pelo qual tudo tenho perdido e avalio por esterco, contanto que ganhe Jesus Cristo e que seja encontrado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, senão aquela que nasce da fé em Jesus Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer a Ele e a virtude da sua ressurreição e a comunhão com as suas aflições, tendo-me conformado a Ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição que é dos mortos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, São Paulo nos diz, num outro trecho da sua carta, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. E quanto mais você caminha na estrada da salvação, quanto mais você caminha na estrada de Jesus, mais o resto do mundo vai perdendo o sabor, vai perdendo o gosto, vai perdendo as cores, vai ficando desbotado. Você vai percebendo as ilusões das quais você correu atrás, dá um remorso, dá uma sensação terrível de perda de tempo. A gente fala junto com o Santo Agostinho: tarde te amei. E é doloroso quando você consegue ver a situação da sua vida de forma que você olha para trás e vê o tempo que você perdeu sem Jesus. E aí então você olha para o que sobra da sua vida aí para frente: tarde te amei, tarde. Podíamos então estar juntos antes, podíamos estar mais perto do Cristo ou não podíamos. Ou tentamos e não conseguimos porque não havia um porto seguro. Bom, nessa linha de raciocínio posso falar por mim: tentamos e não conseguimos, não por miséria própria, porque isso já é próprio mesmo, a miséria já é nossa mesmo, é característico da gente que busca a santidade. Quanto mais você busca a santidade, mais você vê a sua miséria. Mais você percebe como você é um miserável perto de Deus, como falta muito, como você está falhando. Tem um santo que nós já lemos a vida dele aqui, que ele disse amargamente uns anos antes de morrer lá para um discípulo dele. Falei, é interessante, estranho, porque quanto mais eu procuro a santidade, parece que eu fico pior, eu não consigo, mais eu vejo quanto falta e eu não vou conseguir chegar, eu acho que não. No fim chegou, né? Mas ele tinha aquela sensação de tempo perdido, que ele estava tentando se aprofundar na santidade e não estava saindo do lugar. Estava, mas aí vem o demônio também para perturbar, para ficar distraindo, etc, né? E então, com muita modéstia, mas com muita humildade, ele disse isso para o discípulo dele, que ele estava se esforçando, mas ele não estava vendo retorno para o esforço que ele estava fazendo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós também precisamos nos esforçar, e eu confesso que eu me esforcei. Eu confesso que eu me esforcei. Uma vez fizemos uma conta aqui, a gente passou por sei lá quantas paróquias, acho que deu uns 50 padres diferentes, buscando quem ensinasse a palavra do Senhor. Naquele tempo, lá para trás, né? Tem muitos anos essa conversa, né? E ia de paróquia em paróquia procurando alguém que ensinasse as Escrituras, ensinasse como seguir o caminho de Deus, que ensinasse o caminho da conversão.
Bom, não encontramos. Quando a gente achava que a gente encontrava, e algumas semanas a pessoa até falava alguma coisa interessante, de repente o vírus pegava e a pessoa parava de falar, é como se fosse um vírus, né? Parava de falar as coisas mais profundas e começava a ir mais pro raso e deformava homilias, fala, nossa, foi abduzido, colocaram no lugar dele um clone, não é possível. Porque a pessoa que falava algumas semanas atrás tão brilhantemente, que até a gente parou aqui nessa missa, nesse horário, agora está falando tanta besteira, tanta coisa absurda que dá até medo de você ficar ouvindo essas coisas e aprendendo errado. E mudava mesmo, era uma coisa assim, impressionante, realmente uma coisa bem impressionante. E a gente foi procurando, pegava o carro e saía, bom, em qual missa nós vamos essa semana? Quando achava um lugar que parecia que prometia, ficava um tempo, só para ser depois decepcionado e continuar numa busca que nunca chegou, na verdade, nunca alcançou, nunca teve sucesso. E aí então a gente foi conhecendo mais e mais a Bíblia, foi conhecendo mais e mais a Escritura, a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério, e quanto mais a gente se aprofundava, mais a gente via o tanto que faltava, ia descobrindo, o Senhor ia desvendando os tesouros que a Santa Igreja tem na sua tradição, no seu magistério, nas Sagradas Escrituras, por exemplo, da Bíblia do século XVIII, e o resultado é esse, né, meus irmãos? A gente estava, na verdade, sendo preparado para vir para cá, na verdade é isso, né? Uma vez eu até pensei justamente isso, porque passar por tanto, por que será que eu passei? Não esbravejando, não isso, mas só tentando entender, por que será que eu passei por tantos ministérios, né, por tantas pastorais, né? E era porque o Senhor estava dando uma visão geral do que era tudo isso, até a gente chegar aqui na frente e poder conduzir a Paróquia Sagrada Face de Tours, com a graça de Deus, por totalmente mérito dele, todo o mérito, 100% do mérito dele, 0% meu, né? Porque jamais esperei que estaria aqui na frente, né? Dizia, imagina que eu vou ser pregador, né? Eu não tenho jeito para isso, né? Eu vi o pessoal fazendo pregação, não tenho jeito para isso, né? E não tem jeito para isso, quem tem é o Senhor, é Ele que inspira, é Ele que fala. Então, meus irmãos, contem com o Senhor, conte com o Espírito Santo para que Ele coloque as palavras certas na sua boca, mesmo que você não vá ficar na frente de um celular, atrás aí, né, de um ambão, mas pelo menos que quando você estiver conversando com as pessoas na rua, você consiga ao pé do ouvido, né, como se fala, chegar mais perto da alma dessa pessoa, levando a essa alma o Cristo Jesus. Então, peçamos esses dons ao Senhor, ao Espírito Santo, à Nossa Senhora, que com certeza, sendo da vontade do Senhor, Ele vai capacitando você para a missão que Ele tem para você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração, renovação diária, eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir, levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha mãe e senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma,
os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo, me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Nossa Senhora, obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia, para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus, pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa, para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Bênção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as ciladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração do fim da noite. Uma boa e santa noite a todos vocês, um bom e santo repouso. Quem estiver por aí agora meia-noite tem o terço da Sagrada Face, temos também às 3 horas da manhã o exorcismo da madrugada e estamos de volta com a liturgia das horas às 6 horas da manhã. Eu espero você. Muito obrigado por estarem conosco. Boa e santa noite, Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.